Olá, Sim, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Isto é Comunicação. Hoje o nosso convidado é o jornalista e locutor de rádio José Barata e o meu colega Tiago vai fazer uma breve introdução e uma breve eu vou então agora apresentação. fazer uma breve introdução. Eu espero que esteja o mais correta possível com a informação que fui encontrando. José Barata entrou no ramo da rádio em 1987, começando o seu percurso na Voz de Almada, que durou durante cerca de 18 anos. Em 2002 começa a trabalhar na Rádio Renascença, em que até 2007 faz parte da equipa de informação de trânsito. É nesse ano que dá um ponto de viragem e integra então a equipa da Bola Branca. Atualmente encontra-se na Rádio Renascença, onde é locutor e escreve alguns artigos relacionados a todo o tipo de esportes. Se o José tiver alguma coisa a dizer, ou então... Sim, aqui uma coisa a acrescentar. Sim, até porque, boa tarde primeiro a todos e muito obrigado pelo convite. Obviamente que é sempre com agrado que nós, os chamados jornalistas séniores, ajudamos aqueles que estão a tentar fazer uma carreira, querem fazer uma carreira no jornalismo, seja ele escrito, seja ele falado, seja ele também televisivo. De facto, acrescentando só em relação a esse conteúdo, nesta altura faço parte do Grupo Bola Branca, do Grupo de Jornalistas da Bola Branca, em que apresenta, edita, digamos que faz todo o trabalho que é necessário para uma edição de Bola Branca, que é complementada por essa página de Bola Branca no site da Renascença, e por isso às vezes esses artigos que aparecem escritos, mas digamos que para nós, e neste caso para mim, o principal trabalho tem mais a ver com o trabalho de rádio, jornalismo, edição, locução, nesta altura. Muito bem, então eu faço também então, a primeira pergunta, que é quais acha que é as maiores diferenças entre a rádio praticada atualmente e a rádio que praticou no início da carreira, como por exemplo na Rádio Voz da Almada, e se quiser falar um pouco sobre o que é que essa rádio foi para si, para a sua carreira e o que é que aprendeu. Bem, se tiverem tempo a ouvir, com certeza que há muito para explicar, até porque, fazendo as contas, como diz o outro, de 1987 até 2021, já vão uns largos anos desde que me estreiei na rádio. Não tem nada a ver. Por muitos motivos e começando, por exemplo, pelo próprio conceito de rádio. Estamos a falar de Voz da Almada numa rádio local na altura, sendo que era uma das mais expressivas e mais ouvidas na Grande Lisboa, mas tinha esse objetivo de ser rádio local, ou seja, digamos, divulgar mais o conteúdo da Almada do que propriamente da Renascença, que é nacional. Tecnicamente, então, como devem calcular, é uma diferença inimaginável. Eu sou do tempo em que a rádio se fazia com discos de vinil, sou do tempo em que a publicidade era emitida em cassete e que íamos metendo uma cassete de cada vez no gravador para passar. Havia também bobines, se calhar estou a falar em nomes que são coisas muito estranhas para vocês. Havia bobines em que a fita partia, era preciso colar a fita. Enfim, havia uma panóplia grande de circunstâncias. Quando eu comecei quem fazia rádio fazia em direto e ponto. Raramente havia gravações, e tudo o que era gravado, os chamados enlatados, estávamos a falar, se eu fizesse um programa de 1 hora, era gravado por 1 hora. Hoje em dia, para vocês terem uma noção, quem ouve rádio, seja rádio nacional, rádio local, as emissões noturnas, diurnas, muitas delas são gravadas, sendo que a música está no computador e aquilo que os locutores fazem é os chamados takes, os chamados VTs, os voice tracks, em que eles, digamos, colam as músicas, dão dinamismo à coisa, mas a música passou, está lá, e o computador é que gera isto. Portanto, em termos de rádio, tem muita diferença tecnologicamente. Em termos de objetivo, esse é o objetivo, esse mantém-se, porque a rádio é uma coisa que, por muito que se fale e que possa ser acabar ou deixar de acabar, a rádio acredito que nunca acabará. Pode diminuir de audiência, porque hoje em dia vocês na rádio podem, por exemplo, antigamente quem queria ouvir a Bola Branca ao 1:15 e às 18h15
tinha que ouvir em direto. Hoje em dia há muita gente que faz isto, sabe que a Bola Branca é 1/4 para 1, mas se for preciso, passado 20 minutos tem no podcast da rádio e ouve, seja a caminho do almoço, seja no carro. Portanto, há uma grande variedade, mas o objetivo é o mesmo, que é informar, chegar às pessoas, fazer companhia, e esse é o objetivo da rádio. A televisão não vai poder dar, porque quem vai a conduzir não vai poder ver televisão. Quem gosta de música pode ouvir a sua música, mas se calhar, e utilizando aquilo que vocês podem utilizar, seja um MP3, seja outro formato, vocês já sabem qual é a próxima música. E a diferença na rádio é que vocês não sabem qual é a próxima música. E portanto é um pouco essa a magia da rádio que se vai mantendo, e que, quanto a mim, também para principalmente, e isso aí temos que reconhecer, a rádio hoje em dia já não é tanto casa, é mais aquela coisa do escritório que as pessoas estão a trabalhar e têm música, e acima de tudo é para quem vai no carro, porque digamos que a melhor companhia quando se vai sozinho, ou mesmo quando se vai acompanhado, a rádio acaba por ser sempre também companhia. E deixa-me só acrescentar que, em relação ao projeto, obviamente que na Voz da Almada marcou significativamente para sempre a minha carreira, até porque vocês podem ficar surpreendidos, e muita gente fica surpreendida, mas eu comecei a minha versão profissional. Eu optei por um curso profissional logo aos 14 anos, aos 13 anos, 14 anos, e a rádio começou com uma brincadeira quando eu era já eletricista profissional. Portanto, eu aos 18 anos já tinha carteira profissional de eletricista, estava no Arsenal do Alfeite, na Marinha, e surgiu a oportunidade de ir fazer rádio, mas era a rádio a custo zero, ou seja, quem fazia rádio era porque gostava e porque queria e porque era com os amigos, e foi um amigo que me convidou e eu fui fazer pela primeira vez para um programa. Aliás, a primeira vez, curiosamente, na rádio em que falei pela primeira vez foi para dar os resultados do Total Bola. Depois tive um programa de música popular portuguesa na Voz da Almada, que era ao domingo de manhã, às 7 da manhã, mas não era gravado, era em direto. Portanto, que é uma coisa que isso hoje é inimaginável, que as pessoas podem fazer essas gravações, e os programas, grande parte deles são gravados, mas de facto foi o início do percurso, até porque depois, ao final de 3 anos, fui tirar um curso de locução à Rádio Renascença, assim, a sério, com os melhores na altura, tanto os locutores da Renascença, animadores, também alguns professores da RDP. Digamos que foi um curso fabuloso, nível de voz, técnicas vocais, de entrevista. Portanto, foi com o melhor dos melhores, e aí sim. Mas voltei na altura para a Voz da Almada porque tinha esse compromisso com quem direito, ainda estive muitos anos ali, e só depois de passar muitos anos, porque a rádio também mudou de mãos, e passei para voltei ao projeto que a Renascença me chamou muitas vezes, mas que eu, por questões legais, na altura, prescindi da Renascença para estar em Almada. Mas quando trabalhava na voz da Almada, era também relacionado com o desporto, ou era... Sempre foi o desporto? Não foi sempre o desporto. Eu comecei com o desporto, de facto, como disse, o Totobola foi a primeira vez que eu fui a um microfone, nem sei, ainda lembro-me perfeitamente que era uma jornada em que havia só clubes ingleses, e para além de ser clubes ingleses, a primeira vez que se vai ao microfone, como devem calcular, não foi muito fácil. Mas depois depois estive ligado ainda há algum tempo ao desporto. Passei depois a fazer programação, a fazer animação, em que estive a fazer as manhãs. Depois houve uma altura que também misturei ali as duas situações, em que fazia relatos de futebol, participava, portanto, na equipa de desporto, mas também mantinha atividade na programação durante a semana, inclusive na Voz da Almada cheguei a ser, na altura, o diretor-geral, responsável pela programação, todas as áreas. Portanto, digamos que fiz tudo um pouco na rádio local, e é uma das coisas que hoje em dia se nota muito, e posso-vos dar um exemplo de todos os meus colegas que fazem parte da equipa da Bola Branca. Todos eles, tirando um, pensam é que não, mas todos eles começámos na rádio local. Foi, porque de facto é uma estrutura completamente diferente, e onde se aprende muito, porque na rádio local tens que fazer tu, e tens que fazer tu, e tens que fazer tu. Na Rádio Nacional, para nós, às vezes, hoje em dia, as pessoas ficam muito, até os meus colegas técnicos, porque
Na rádio local acabamos de ter a experiência técnica, a experiência de programação, ou seja, utilizando o português corrente, conseguimos desenrascar à nossa medida. Se houver um problema técnico, há muitos que quando começam logo pela Rádio Nacional, às vezes têm dificuldade, até porque não estão tão à vontade para conseguir ultrapassar essa situação. Outra pergunta que eu tinha aqui para si era sobre também fez locução de eventos. Quais para si são as grandes diferenças entre a locução normal que faz, por exemplo, como animador, para esta de eventos, que normalmente costuma ser ao vivo, ou ao vivo só são todas, mas aqui no exterior? É tudo diferente. É diferente e eu falo por mim, há alguns animadores que mantêm sempre o mesmo registro, mas eu, por exemplo, geria melhor esse momento. Para mim é mais fácil fazer uma animação. Eu fazia animações em estádio. Era mais fácil fazer a animação num estádio com 50 mil pessoas do que fazer num estádio com 50 pessoas. E porquê? Porque com 50 mil pessoas se percebe, para já, que o efeito é o outro. Mas tu consegues passar despercebido, e eu sou um pouco assim, não sou de muito... Embora sendo a voz, não há aquela coisa de seres o centro das atenções perante os 50 mil, e se calhar com 50 pessoas acabas por ser o centro das atenções, com outra diferença, que é, seja 10 mil ou 20 mil, ou sejam 1000 pessoas, a questão é que quanto mais pessoas, mais feedback tu tens do teu trabalho. E consegues perceber que de facto estás a ter feedback e estás a ter sucesso naquilo que estás a fazer. E é mais fácil 50 mil ou 20 mil ou 10 mil pessoas responderem a uma ação tua do que 50 pessoas, porque elas próprias também estão mais constrangidas. E o que é que te acontece? Tu estás a apoiar e estás a falar, e depois do outro lado vês que ninguém está a dar feedback, também ficas um pouco assim, isto não está a funcionar. Dou-te um exemplo prático, é a mesma coisa que num concerto está uma banda a tocar, seja ela de tipo de música, seja de baile, seja rock, e as pessoas no fim nem batem palmas, nem assobiam, portanto ficam ali só a olhar para o palco, e tipo as pessoas, e quem está em palco diz assim, se calhar isto não está a correr bem, não é? Portanto é um pouco assim, e depois também é preciso perceber nas animações que tipo de animações estás a fazer, qual é o público, se tem a ver com desporto, se tem a ver com atividades, digamos que mais empresariais. Pronto, tudo depende da forma como é o objetivo e o público, acima de tudo, quem está à tua frente, a quem se destina, e também depois a reação, não é? Ok, obrigadíssimo. Agora tenho aqui uma pergunta um tanto quanto polémica, eu acho que posso dizer assim, que é: o que acha para si desta nova forma de contratação das rádios, normalmente as mais jovens, por exemplo a Gracidade e a Mega Hits, para cargos de locutor e animador, basearem-se mais na influência da pessoa que tem na internet e todo o impacto que causa sobre os jovens, para aquela que era mais feita antes, que era pela dicção, pela voz, pela experiência que já tinha, pela formação que já tinha tido anteriormente? Quais é aqui que vê as maiores diferenças que se entre, por exemplo, a contratação há 20 ou 30 anos atrás para agora, e o que é que acha disto em si? Olha, eu vou falar por inicialmente até do anteriormente. Obviamente que quem entrava na rádio antigamente, seja na rádio local, fazia com orgulho, e obviamente tinha que ter, para quem geria, tinha que ter algumas condições mínimas de locução, e quando eu digo isto, acredito, hoje não é menosprezando quem faz rádio atualmente, e normalmente até em algumas rádios locais, porque de facto, ou infelizmente, as pessoas às vezes são simpáticas, mas depois também alguns locutores acabam por não ter o português fluente, e se calhar estão a ser um mau exemplo. Mas não quer dizer que sejam maus profissionais, mas de facto podem ter essa condicionante. É óbvio que há muitos anos atrás, para já fazer rádio era um prazer, e que era permitido a quem minimamente tivesse qualidade. E eu até dou-vos um exemplo muito prático em relação àquilo que foi a Voz da Almada, e quando eu estava a dirigir a rádio na altura. Houve 2 ou 3 circunstâncias que
algumas potenciais locutoras na altura que até poderiam ter qualidade. A ideia que mostraram também é que quereriam utilizar outras formas de se querer mostrar. E para mim isso eram valores que não valiam na altura, porque as pessoas ou tinham qualidade para fazer rádio, ou não eram por ser mais bonitas ou por vestirem de determinada maneira, que poderiam ter acesso a esses lugares, ponto final. Não havia forma para isso. Chegar a uma rádio nacional, tinhas que ter um currículo bom, tinhas que ter muito à vontade, ter experiência, e se calhar os vossos pais podem-vos passar esse exemplo de que rádio é que ouviam. Não sei se este nome vos diz alguma coisa, mas, por exemplo, na Renascença houve muitos anos uma dupla que se chamava, feita da manhã, o António Sala e a Olga Cardoso. Era um programa que era feito, digamos que de uma forma peculiar. Era o programa da manhã da Rádio Nacional, que toda a gente ouvia, porque toda a gente conhecia o António Sala, ou queria ouvir o António Sala, ou queria ouvir o Olga Cardoso. Hoje em dia, por exemplo, já não é tanto assim. Dou-vos um exemplo, e por exemplo, na RFM, neste momento as rádios que têm mais audiência, RFM e Comercial, as pessoas já dizem assim: eu gosto muito de ouvir o Nuno Marco, mas é para ouvir o Marco no apontamento. Na RFM, eu gosto muito de ouvir o Pedro a fazer o programa. Ou seja, mas não vão ouvir o programa só por causa de uma pessoa, ou seja, por causa daquele locutor. E, portanto, o que é que acontece? Nesta altura, os chamados influencers, e aquilo que vocês estão a dizer, para quem contrata é mais fácil. Porquê? Porque garante que, a partir essas pessoas poderão levar logo alguns ouvintes para essa faixa etária. Se eles já influenciam nas redes sociais, obviamente que também o poderão fazer na rádio. Se é justo, se calhar não é justo, porque se calhar se tu tens mais valor, se tens melhor locução, se trabalhaste mais, estudaste mais, tiveste boas notas, mas depois, enquanto empregador, pergunta: eu vou escolher o Tiago, que ninguém conhece, ou vou escolher o Tomás, que tem 50 mil likes em cada bom dia que põe no Facebook. Se calhar, vou pelo Tomás, porque depois o que é que acontece? Eu vou às agências de publicidade e vou dizer: o programa X com o Tomás tem 50 mil ouvintes. E se for feito pelo Tiago, tem 5 mil. Portanto, quem compra a publicidade a seguir, obviamente que vai comprar o programa do Tomás e não do Tiago. Mas volto a dizer, se é justo, pode não ser, mas é um pouco a lei do mercado, infelizmente, hoje em dia. Então pode-se acabar por dizer que acabou por ser uma reinvenção necessária para a manutenção daquilo que se viu que começou a ser algum declínio da rádio, com esta subida, com este novo tipo de contratação, de ser mais um pessoal jovem, com uma carreira mais baseada nos seguidores e na exposição que tem. Isso é verdade, e dou-te já um exemplo prático. Não sei se tu és ouvinte de rádio, se eu te perguntar que programas é que ouves, tu se calhar não me sabes dizer como é que se chama o programa que tu ouves, mas se calhar sabes qual é a pessoa que o apresenta. Percebes? Ou seja, estamos a falar um pouco, não é um bom exemplo, mas pode ser parecido. Por exemplo, estamos a caminho das eleições autárquicas. Nas eleições autárquicas, normalmente as pessoas escolhem pelas pessoas, por aquilo que conhecem, porque estamos a falar da realidade mais próxima, e se calhar até alguém que é do PSD vota num candidato que é do PS, do CDS, não interessa. Porquê? Porque é a pessoa que ele conhece e sabe que trabalha e que vai fazer um bom trabalho. Se calhar o candidato do partido até que ele gosta e que tem as suas ideias pode não ser o candidato ideal para aquilo. Portanto, é um pouco por aí. Portanto, digamos que é a reinvenção, a necessidade daquilo que eu te dizia, porque se calhar depois, hoje em dia, e voltando àquilo que eu te dizia há pouco, o podcast, tu não ouves o programa, imagina, não ouves o programa que tu costumas ouvir, porque estás num exame ou porque estás no autocarro, mas depois é assim, vais ao podcast da casa, eu quero ir ouvir o que é que ele disse hoje, e tens essa hipótese, porque sabes que tens interesse nessa pessoa e daquilo que ele possa ter dito. Se for alguém que tu não conheces, nem vale a pena ir ouvir, não há questão.
Sim, mas isso por um lado até, como falamos até agora, é algo se calhar melhor. Por exemplo, na RFM e na comercial, eles, se calhar, por exemplo, a RFM que agora o ano passado mudou a equipa das manhãs e contratou, por exemplo, 2 humoristas, se calhar as audiências aumentaram bastante e mesmo se calhar eles não tendo um curso ou assim em locução, se calhar, por exemplo, a RFM está a ganhar mais dinheiro ou mais audiência e para eles é positivo. Não, mas isso é assim, repara, hoje em dia as manhãs, tanto da RFM, vamos lá ver, isto é espelho. Neste momento temos tipo a RFM e a comercial com o mesmo espectro, ou seja, com o mesmo alvo em que querem recuperar, e por isso tanto a RFM como a comercial contrataram de facto ou forçaram ainda mais a presença de humoristas. Portanto, e eles têm esse papel principal, eles não estão ali como animadores de rádio. Portanto, a função deles é que está muito, muito bem definido o que é que cada um faz. Portanto, o exemplo, por exemplo, da comercial, vocês percebem que é o Pedro Ribeiro, o Vasco, e o Vasco já é um bocadinho diferente, porque o Vasco tanto pode ser humorista como pode ser animador. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Vasco, e porque eu não sei se vocês sabem, ele esteve na Mega, e trabalhei com ele durante algum tempo. E depois tem de facto aquilo bem definido, que é o Nuno Marco, que de facto é o humorista, e pronto, na RFM a mesma coisa acontece, em que o Pedro de facto é o locutor, e a Marina Alvim, e depois tem os outros dois que vão, o Salvador e o Luís, que de facto são os humoristas. Portanto, mas isso é um papel que está bem definido, ou seja, eles são contratados para fazer essa função do humorista, para dar esse ênfase nas manhãs. Portanto, não quer dizer que o Tiago Santos, se enverdar pelo humorismo, não pode fazer um programa em que o Tomás Brito é o animador, percebem? Portanto, são coisas completamente distintas. Eles não estão ali como animadores, estão ali como humoristas e como uma mais-valia para o programa da manhã. Ok. Tens mais alguma coisa a dizer, Tiago? Então, vamos passar então para a primeira pergunta sobre desporto, e está relacionada com o futebol, porque obviamente também para o José também vimos alguns artigos escritos, é o que escreve mais, apesar de também escrever outros desportos, e pergunto-lhe se lhe dá mais gosto de trabalhar na área do futebol, porque também abrange mais público, ou será que preferia trabalhar outros desportos, por exemplo, podia ser carros, podia ser ténis, podia ser outra coisa, e que apesar de ter menos público, e se gostava que esses desportos ganhassem mais público cá em Portugal? Vamos por partes. Em relação ao futebol, aparece mais vezes escrito o futebol, de facto, porque em falo da bola branca, 90% das emissões de bola branca, vai lá, 90%, para ser simpático, 90-95% das emissões de bola branca têm a ver com futebol. Seja contratações, seja os jogos, portanto, tudo aquilo que roda à volta do futebol. Por uma razão simples, voltamos àquela questão do mercado. É que quem ouve hoje em dia, e infelizmente essa é a regra da nossa sociedade, a nossa sociedade está formatada para o futebol e ponto final, não há forma a dar. Aliás, vocês se repararem, os 3 jornais desportivos diários, quando fazes uma capa diferente, tem que ser por muito sucesso. Eu dou-vos o exemplo do futsal, da Telma Monteiro, os últimos, Miguel Oliveira. Portanto, ou seja, tem que ser um feito, diria, extraordinário, para poder ir à primeira capa de um jornal, porque as pessoas quando, e isto é a lei do mercado mais uma vez, as pessoas quando vão a um escaparate, quando vão para comprar o jornal, muitas delas, há uns que compram sempre o mesmo jornal por opção, há outros que podem comprar um ou outro, mas se calhar compram por aquilo que lhe oferece a capa, e às vezes infelizmente, pronto, é também essa a lei de, se calhar, alguns títulos mais surpreendentes que obrigam a pessoa a comprar o jornal, e portanto é um pouco por aí. Por isso a bola branca também não foge à regra, está formatada para futebol, e
e obviamente não esquece os outros desportos, e, por exemplo, ontem falámos de ciclismo por causa da volta ao Algarve, falamos de ténis quando foi o Estoril Open, ou seja, a atualidade vamos abordando, por isso é a questão do futebol, onde nesta altura mais trabalhamos, portanto, ou seja, para além da bola branca eu faço reportagens durante os jogos de futebol, que é a única coisa que nós transmitimos em direto. Raramente vamos fazer uma outra narração de um outro jogo qualquer ou de uma outra atividade, muito raramente isso acontece, e portanto é por aí que também aparece mais o fator futebol. Agora posso-vos dizer que, por exemplo, em Almada, quando estive na Voz da Almada, nós tínhamos um projeto esportivo que fazíamos também o Campeonato Nacional de Hóquei Patins, acompanhávamos as equipas da Grande Lisboa, fazíamos os relatos de Benfica, Sporting, Paço de Arcos, Sesimbra, Seixal, o próprio Hóquei Clube de Sintra, portanto, ou seja, as equipas que estavam na Primeira Liga. E posso-vos dizer que, em relato, preferia muito mais fazer relatos de hóquei patins do que fazer de futebol. É uma modalidade fantástica para relatar, não tanto para os pulmões, porque normalmente no final dos jogos doía tudo e mais alguma coisa, porque se vocês virem um jogo de hóquei patins e se tentarem narrar, aquilo é uma velocidade altíssima, não para, é sempre, digamos que é 25 minutos para cada lado, em que não há pausas, que é aquilo que existe agora muito no futebol. Agora, obviamente que aquilo que será o vosso futuro, quem quiser acompanhar o jornalismo desportivo, não acredito que os jornais e a comunicação social tenha alguma responsabilidade em ir conseguindo vender outras modalidades, mas neste momento o pensamento, a maneira de ser dos portugueses, o futebol dos portugueses, aliás, o desporto dos portugueses é o futebol, seja para jogar ou para ver, e por isso não será fácil. Há modalidades que de facto estão a emergir, o futsal, o handball também tem brilhado agora, mas até porque a televisão mata um pouco esse projeto, esse possível projeto de uma rádio que acompanha isso. Não sei se vocês conheceram a Rádio Estádio, que tinha um pouco esse formato de relatos de basquetebol, relatos de hóquei patins, ou seja, a ideia era fazer relatos, mas o que aconteceu é que financeiramente não era viável e fechou, portanto não há volta a dar, porque digamos que 95% da publicidade e da aposta dos clientes é no futebol, não há maneira. Eu tenho uma pergunta, é mais uma curiosidade, que é em relação aos comentadores de futebol e aos narradores. Aquilo obviamente que é uma arte de fazerem aquilo àquela velocidade. Todos nós já tentámos e ninguém consegue. Aquilo há algum curso ou assim um workshop onde eles ensinem a fazer? Por acaso tenho essa curiosidade. Não há, que eu saiba, não há. Deixa-me. Eu estava aqui a fazer uma pausa para olhar para aquilo que são os meus colegas e para o meu próprio trabalho. Eu, por exemplo, comecei a fazer relatos na Voz da Almada, ou seja, não tinha experiência rigorosamente nenhuma. Neste momento faço reportagem na Renascença. Durante a reportagem, não sei se vocês sabem qual é o enquadramento durante um jogo, ou seja, nós na Renascença temos o narrador, e temos o repórter e temos o comentador, ou seja, são 3 pessoas a fazer o trabalho. Portanto, o narrador é aquele que vai, o relator, que é o que vai relatando, e temos o repórter, que é aquele trabalho que eu faço, que complementa a informação, e que também é essa velocidade. Aqui o que é que obriga? Obriga em que eu tanto faço, neste momento em Lisboa temos 3 relatores, temos 3 repórteres, ou seja, digamos são 3 equipas, mas eu tanto faço reportagem com o narrador A, B ou C. Eu tanto faço com qualquer um, temos é que nos conhecer bem, ou seja, as pessoas às vezes perguntam, mas como é que eu fico no relevado, ele está na bancada, e as pessoas às vezes perguntam, mas como é que vocês conseguem falar um para o outro sem se atropelarem? Isto é tal experiência que eu percebo já quando é que ele vai respirar, em cada um dos 3, quando é que ele vai respirar, onde é que se vai calar, onde é que eu vou começar. Ele também sabe onde é que eu vou acabar, portanto, isto é um trabalho de muitos anos, não é fácil no princípio. Por exemplo, agora por acaso entrou há relativamente pouco tempo um colega nosso que veio precisamente dessa Rádio Estádio que tinha fechado, e como nós perdemos um outro elemento, ele entrou
e pronto, e já se integrou, já percebe como é que funciona. Agora, dizer-te que de facto é uma arte, eu considero que é uma arte, as pessoas para mim pronto, as pessoas às vezes dizem é muito especial, pronto, para mim é o meu trabalho, não acaba por não ser nada de especial, percebo que é uma coisa diferente, não é? Mas não há curso, é ir treinando, olha, é ir fazendo, quem quiser, é ir fazendo relatos na televisão, em casa, na sala, olha para aquilo, grava, ir percebendo, ir treinando, ir fazendo, e depois também poder, se tiverem algum caso disso, para alguma rádio local que faça alguma coisa e que mandem uma gravação, mas isto começa tudo do fator, sinceramente, é gostar de futebol, teres também capacidade verbal a esse nível, teres conhecimento, teres o teu próprio cunho, mas não há uma regra, eu não te posso dizer assim, olha, para seres relator de futebol tens que fazer isto, tens que fazer isto, não, para já tens que ter essa dicção, ter a capacidade de dicção veloz e de pensamento, porque tudo aquilo que nós dizemos, às vezes perguntamos, mas se vocês têm o papel à frente, não há papel à frente, a única coisa que tem às vezes é a constituição das equipas, por exemplo, hoje dou-vos um exemplo, eu hoje estou de folga, mas por exemplo, o meu colega que vai fazer o Benfica Porto, que está na reportagem, não precisa de papel, porque nós conhecemos aqueles jogadores de trás para a frente e da frente para trás. Se formos fazer um Benfica com o Moreirense, com o Vitória de Setúbal, os jogadores, ou seja, alguns jogadores que não fazemos sempre, porque Benfica, Sporting e Porto, nós fazemos os relatos todos e conhecemos facilmente os jogadores. Temos que levar alguma informação, é dos jogadores que conhecemos menos, para poder também acrescentar mais informação durante o jogo, mas é aquilo que eu te digo, olha, experimenta em casa, fecha-te a primeira vez ou vai fazendo para a família e pode ser que eles gostem e pronto, e vais adiante, é só por aí. Ok, obrigado. Ainda tocando nesta questão, porque agora lembrei-me de uma questão que eu sempre fazia, que é como é que os comentadores sabem, eles agora disse que só têm um papel, mas como é que sabem que às vezes o jogador está no 15º amarelo e já teve 70 jogos no Benfica? Isto está tudo num papel, no mesmo papel, ou é mesmo de lembrança? Não, isso aí é assim, o narrador tem que, eu dou-vos um exemplo, as pessoas é que às vezes dizem assim, vocês vão para o futebol, fazem o jogo e está feito. Não, é que antes do jogo, se calhar é preciso 2 horas para preparar o jogo pelo menos, porque temos que ver esses pormenores todos, ou seja, pegamos na constituição, no plantel da equipa, e tiramos apontamentos, se está amarelado, se não está amarelado, quantos jogos já fez, esteve lesionado, ou seja, ir fazendo alguns apontamentos para que possas utilizar durante o jogo. Isso de facto tem que haver ali, mas é assim, dou-te o meu exemplo e dos meus colegas, tu se calhar olhas para aquela folha que a gente leva, tu não percebes nada daquilo, mas isso porquê? Porque isto já são os anos e já percebemos que aquilo, um X corresponde a uma coisa, um A, uma bolinha corresponde a outra, percebe? Ou seja, cada um depois já vai tendo a sua experiência, mas isso de facto já são dados que têm que estar preparados e que são trabalhados antes, também não dá para termos tudo. Há aqueles casos, por exemplo, nos 3 grandes, se houver um jogador importante, por muito que se fale, pode estar em risco com um jogo importante, é facilmente, esse nem precisas ter o apontamento, já sabes de ideia se ele vê o cartão amarelo que ele falha o próximo jogo, portanto há coisas que são relativamente simples, não é? Mas isso é tudo trabalho de preparação, de muita preparação, é aquilo que eu costumo dizer, o relato é aquilo que dá menos trabalho de fazer, o problema é antes, e é o que a gente gosta menos de fazer, não é? Ok, obrigadíssimo. Bem, agora a próxima questão que nós temos aqui é mais sobre este contexto que nós temos andado a viver agora, há cerca de 1 ano e meio, de como é que com isto do Covid os seus processos e métodos de trabalhos foram alterados, seja na pesquisa antes dos jogos, por exemplo, ou mesmo no trabalho de campo, enquanto está, pronto, nos eventos, ou mesmo quando está a fazer locução ao vivo. Mudou muito e posso-vos dizer que curiosamente ontem até coincidiu, ontem fui fazer as edições de Bola Branca da Manhã na rádio e curiosamente coincidiu com o facto do ano anterior as edições de Bola Branca eu fiz-as em casa, e isso foi uma coisa completamente diferente, ou seja, a possibilidade tecnicamente que nós conseguimos, a própria rádio conseguiu montar essa possibilidade tecnicamente
foi de facto uma coisa complicada. Para nós, em termos de bola branca, é relativamente, estamos a falar nas bolas brancas das edições da manhã, que é às 6h30 da manhã, 7, 7h30, 8, 8h30, 9 e 9h30. Portanto, essas são relativamente simples, porque inclusive eu também domino as questões técnicas. Dava para meter até inclusive um som do jogo do dia anterior ou do treinador. Portanto, foi uma questão simples. Tivemos que gerir muito porque no princípio, e também penso da vossa parte, aconteceu isso, que nós não sabíamos o que é que ia acontecer e portanto nós somos em Lisboa sete pessoas a trabalhar, e não sabia uma pessoa de manhã trabalhar e os outros ficavam em casa, ou seja, as entrevistas que fazíamos era tudo em casa, editávamos em casa, fazíamos em casa, enviávamos por mail. Quem estava lá na rádio concentrava a informação. Foi diferente porque e principalmente num trabalho como o nosso, ali nós trabalhamos muito em equipa, por exemplo, quando normalmente somos 3, 4 por bloco horário, portanto, ou seja, malta da manhã ou à tarde, e às vezes tiramos ali alguma dúvida, estamos a escrever o texto, este jogador mexicano, não é? Portanto, ou seja, quem estava ali só na rádio alterou um bocadinho, e em casa a mesma coisa, acabamos por fazer um trabalho, digamos, a pesquisa normal, como se estivéssemos na rádio, isso aí não alterou, mas obrigou a trabalharmos, ou seja, a equipa a ficar um bocadinho mais perra na comunicação, e se calhar, quando eu digo mais perra, porque havia mais dificuldades, porque a pessoa que estava a editar tinha 3 pessoas a trabalhar em casa, se calhar precisava de contactar com elas, depois perdia uma chamada, e depois, ou seja, não era fácil gerir, foi um bocadinho diferente, conseguimos ultrapassar, mas mudou muito a nossa forma de trabalhar, que se há trabalhos que permitem que as pessoas se mantenham até no futuro a fazer muito teletrabalho, o nosso não é todo eficaz, é fazível, faz-se, pode ter resultados muito bons, mas não é a mesma coisa. Queres dizer uma coisa, Tiago? Não? Não, eu agradeço só pela resposta. Então agora voltaremos a falar sobre o tema do futebol, mais em questão as agressões que aconteceram há 2 semanas, neste caso no jogo do Porto, direcionadas a jornalistas. O que é que têm a dizer sobre este assunto, e se é culpa dos jornalistas que estão demasiado intrusivos, ou se é mesmo as pessoas ligadas ao desporto, e especialmente aqui ao Porto, e também às vezes aos do Sporting também, que é os que têm sido mais vezes suspensos. Se acha que deviam, por exemplo, a suspensão agora de Sérgio Conceição e a suspensão do Ruben Amorim, que foram perdoadas, se os castigos estão a ser muito benévolos, ou o que é que está de errado nesta situação toda? Primeiro, diz. Ou se estão, por exemplo, a abrir, ou seja, com toda esta benevolência que está a começar a haver sobre o futebol, os jornalistas e os tribunais, se estão a passar a ser tão benevolentes que estão a abrir precedentes que podem nunca mais voltar a fechar. Ou seja, a tornar isto quase banalizado. Olha, uma retificação em relação aos castigos. Os castigos não foram levantados, foram para já suspensos. Isto porquê? Porque foi o TAD, aliás o Tribunal Administrativo do Sul, que assim entendeu, o TAD também, e por isso é assim, este também é um novo mundo, é uma situação nova que nós próprios não sabemos onde é que isto vai dar. Quando eu digo nós próprios jornalistas, porque nós inclusive já perguntámos a diversos especialistas de direito de desporto, e não há um pensamento comum. Ou seja, há uns que pensam que de facto foi correta a decisão, agora a decisão não sabe, e dou-vos um exemplo não em relação aos treinadores, por exemplo, aquele caso do Palhinha, do quinto amarelo. Aqui a questão é perceber o que é que vai acontecer, porque de facto o quinto amarelo não foi suspenso para o Conselho de Disciplina, que normalmente é quem aplica o castigo, também não foi suspenso o castigo. Foi suspenso o castigo, não foi levantado o castigo do João Palhinha, e portanto houve aquela dúvida se depois o Palhinha iria ser castigado ao 6º cartão ou ao 9º cartão. Portanto,
é estas questões todas que nós também, nem nós, nem os especialistas em direito esportivo. Eu acho que está-se a vir aqui, de facto, um precedente e uma confusão tremenda ao nível, digamos que disciplinar, porque ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, e acredito que agora, a partir do momento em que a primeira decisão fez jurisprudência, que sim senhor, está suspensa, a partir daqui qualquer tribunal pode questionar. Eu não sei onde é que isto vai terminar, até porque isto depois com a UEFA e com a FIFA não sei onde é que isto poderá dar, porque a UEFA e a FIFA não gostam muito de intermissão dos tribunais civis. Portanto, vamos ver. Em relação às agressões, claro que são lamentáveis, não tem a ver com Benfica, com Sporting, com Porto, tem a ver com a sociedade que temos e com o fanatismo que se vive muitas vezes em algumas situações. É claro que facilmente quem tem uma câmara na mão, quem tem um microfone, pode ser o alvo mais apetecível, quer dizer, mas não foi o cameraman, o operador de imagem da TVI que falhou um golo de baliza aberta, não foi o cameraman que apitou mal um penalti ou que não apitou um penalti, não foi o jornalista que foi lá meter a mão na bola, mas as pessoas às vezes veem nisto uma forma de descarregar, como poderia ser numa outra situação qualquer, mas de facto são cenas que não deveriam existir, e com um problema que vai-se arrastando, e que as pessoas estão afastadas do futebol também com isto da pandemia. Agora parece que qualquer coisa, qualquer tema é motivo para que haja protestos e para que haja vítimas no meio disto. Não faz sentido. Ok, obrigado. Tens mais alguma coisa a acrescentar, Tomás? Não. Ok. Então, agora passando para a última pergunta, que é sobre... Pronto, nós estamos a estudar jornalismo, ciências da comunicação. Que dicas é que daria a alguém que queria seguir o ramo do jornalismo, seja desportivo, seja do jornalismo, mas aqui dentro mais do desportivo, que é onde está mais inserido, que dicas é que daria possíveis jornalistas, eu incluído, que tinha algum interesse nessa área, que dicas é que nos daria? Olha, primeiro, conhecimento, isso é fundamental. Perceberes o jogo, perceberes a forma como a envolvente, e deixa-me especificar mais uma vez, vou-te falar em relação ao futebol, porque são muito poucos os jornalistas que fazem outras coisas que não só futebol. Podemos ter algum exemplo de jornalistas que escrevem nos jornais, que acompanham de facto só determinadas modalidades, ou que estão, digamos, responsáveis só pelas modalidades, que fazem basquete, fazem handball, fazem hockey patins, voleibol, fazem por aí, mas são poucos, não são muitos. De resto, quase toda a gente faz futebol, porque, voltando àquilo, pegas num jornal e se calhar de 40 páginas tens 37 de futebol, portanto não há... E das outras 3 que não são futebol, tens fotografias grandes de ciclismo, ou de... Portanto, percebes aquilo que estou a dizer. A dica é gostares daquilo que possas vir a fazer, perceberes o meio, perceberes que também tens que gerir aquilo que as pessoas te vão dizendo. Hoje em dia, em termos de jornalismo, já não era como quando eu comecei, porque antigamente havia fontes em que nós conseguimos chegar, até porque havia algumas situações em que também conseguimos chegar a informações importantes de Benfica, Sporting e Porto, como sabem, com o facto de cada um dos canais cada um dos clubes a ter o seu respectivo canal televisivo e respectivos redes sociais, acaba por ser muito difícil às próprias rádios, às próprias televisões, aos próprios jornais terem grandes notícias. Se vocês repararem, olhas para os jornais, olhas para os programas desportivos, é aquilo que muitas vezes nós chamamos, são coisas muito psicossomáticas. O jogador poderá vir, deverá vir, portanto é tudo muito na suposição, porque não é fácil de garantir o que quer que seja. Portanto, acima de tudo, utilizando uma palavra agora na moda, resiliência, que é para quem quiser continuar a seguir, e depois apresentar trabalho e ter um bocadinho de sorte, porque confesso que nem sempre alguns bons jornalistas têm tido a sorte de estar no sítio certo à hora certa, de contactar com o meio de comunicação social certo, na altura certa, mas acima de tudo é conhecimento,
bom português, escrito, falado, porque de facto é uma das coisas que me preocupa a mim também no futuro, e acho que até os vossos próprios professores o deverão ter, porque eu já apanhei alguns estagiários na rádio que não sabem escrever português, não sabem falar português. E confesso que essa é uma coisa que me aflige um bocadinho, que é quem não souber escrever e falar bem português, não acredito que não tenha grande futuro no jornalismo. Muito bem, obrigado. Eu tenho uma última pergunta, agora mais uma curiosidade, em relação às competições europeias e aos jogos da seleção. Se, por exemplo, nas competições europeias, quando há um jogo na Turquia, se a equipa de locutores vai toda para a Turquia ou se fazem cá em Portugal? A Turquia ou um país mais difícil de ir, por exemplo? Não, normalmente, antigamente, e era sempre assim, normalmente vai o narrador, portanto não vai repórter quando o jogo é fora. O comentador fica em estúdio também, ou seja, comenta pela televisão. Portanto, normalmente vai uma pessoa. Quando são países mais distantes, já temos aqui exemplos, por exemplo, aqui em Espanha, quando de Espanha, França, às vezes vai o narrador e o repórter também. Mas por norma vai sempre só o narrador, até pelos custos, não é? Portanto, que tudo isto envolve, mas por norma vai o narrador. Se bem que nesta fase de pandemia, ninguém que eu saiba, pelo menos dou-te o exemplo da Renascença, todos os jogos fora do país foram feitos via televisão, exceção dos Jogos do Porto feitos em Sevilha, agora estes últimos, em que de facto tivemos o narrador precisamente no estádio. Mas isto aqui não sei mesmo porque não ouvi. Então, mas este ano na Champions não houve locução de jogos da Champions? Não, houve, só que fazíamos os relatos através da televisão. Ou seja, com suporte nas imagens televisivas, nós assumíamos isso antes da emissão. Portanto, quando o locutor que está a fazer a coordenação anunciava o narrador, dizia que vamos ao relato da pessoa tal, com suporte nas imagens televisivas, porque isto é uma questão também das pessoas saberem, até porque se percebe quem percebe disto consegue-se perceber quando o relato está a ser feito pela televisão ou não. Não tem a ver pela qualidade, é só pelo atraso. É que se estiver a ser feito no estádio, o relato ouve-se 3, 4 segundos antes daquilo que vocês estão a ver na televisão. Se for feito pela televisão, vocês estão a ver na televisão e estão a ouvir ao mesmo tempo. Portanto, isto é um truque que se percebe quando o jogo está a ser feito na televisão ou está a ser feito no estádio. Mas este ano fizemos os relatos todos, mas pela questão da pandemia, portanto não houve deslocações ao estrangeiro, foram todos os jogos no estrangeiro, porque os de cá fizemos no estádio, sendo que em cada estádio, por exemplo, mesmo nos jogos nacionais, há restrições. Por exemplo, no estádio do Dragão pode ir o relator, o repórter, o narrador, pode ir a equipa toda. Por exemplo, em Alvalade não pode ir o comentador. Na Luz também não pode ir o comentador, mas não tem a ver com opções dos clubes, tem a ver com o próprio espaço físico que é disponível para a comunicação social, que não permite tanta gente naquela zona. E também sabemos que já fez locução de jogos da Seleção Nacional, se quisesse contar como é que foi a experiência. É diferente, é aquela experiência em que, ao contrário dos outros, há sempre uma resposta que pode ser negativa quando se faz seleção, ou seja, é 100% para o mesmo lado e é que assumir que somos portugueses e ponto final, não é aquela coisa de dizer e tal, sou daquele ou sou do outro, não, sou de Portugal e ponto, não há questão. Ok, muito bem, Tiago, quer dizer mais alguma coisa? Não tenho mais nada a acrescentar. Alguém do público ou da audiência quer dizer alguma coisa? O professor Luís Cláudio ou o professor Jorge Bruno? Não, eu apenas queria agradecer que o convidado tivesse vindo,
eu gostei da conversa, é uma área que o José Barata deve perceber que é uma área que a maior parte dos estudantes agora não busca, uma questão da rádio, sobretudo a relação da rádio e do desporto, é muito mais complicada do que os novos meios, como a televisão, o audiovisual, essas outras áreas. Gostei muito da conversa, tenho pena de alguns dos estudantes que estão no primeiro e segundo ano não terem vindo, não sei se estão em aula, mas espero que depois com a gravação consigam perceber mais ou menos esta área, que existe há muitos anos, tem tradição, é empolgante. E também percebo que já falei com alguns, até porque o Jorge Bruno já trouxe outros colegas que começaram com ele na rádio e em rádios regionais, etc. E ainda continuam. E que é empolgante a forma como trabalham e como vem o desporto. Isso, na verdade, é muito interessante. E esta passagem de testemunho aos jovens que acham que aquilo é uma construção feita numa cabine e não há uma preparação, não há um trabalho de investigação, não há um trabalho sério de jornalismo, é sempre uma falácia. Eu espero que eles fiquem a pensar que não se faz um relato de futebol se eles fazem uma grande investigação em volta das equipas, em volta dos jogadores, etc., como o Zé acabou de demonstrar. Obrigado a todos, obrigado. Não tem de quê, e disponível sempre que queiram, estejam à vontade. Já agora apenas também agradecer ao Zé, reforço os agradecimentos. Confesso que estive aqui um bocado em pulgas para não intervir, para começarmos aqui numa discussão no bom sentido com o Zé, porque isto é um tema, como já aqui foi dito, que me agrada imenso e eu e o Zé trabalhámos várias vezes juntos e bem. E pronto, não sei. Mas pronto, mas agradecer ao Zé, acho que sim, trabalhámos bem. Agradecer ao Zé a disponibilidade de ter estado aqui e que o verão já possa trazer mais eventos e mais locução de eventos, porque o verão passado foi uma coisa horrível com a pandemia, foi todo um mercado que foi por água abaixo, não é? E o Zé, eu vou ter que acrescentar aqui uma ponta, porque eu acho que é uma característica que o Zé tem, por exemplo, que lhe permite fazer esta locução de eventos, porque a locução de eventos não está disponível para qualquer locutor, é preciso ter uma grande empatia, conseguir uma grande empatia com o público e ter uma voz que a própria voz tem que passar um lado de simpatia, não é? E o Zé Barata tem essa característica. Muito bem. Temos essa característica. Ok, vamos ficando então por aqui. Ok, muito obrigado. Em meu nome, em nome do Tiago e em nome de toda a equipa do Isto é Comunicação. Agradecemos a sua presença. E não tem de quê, olha, estudem, apliquem-se, já sabem, como dizia o professor Luís Cláudio, não é só chegar ao microfone, até chegar lá, demora um bocadinho. Ok, obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado, tchau, boa tarde. Com licença.